Só um momento, irmãos, para eu... Sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e conservados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borulento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhes disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, num dia em que saímos para vir ter convosco. E ei-lo aqui agora seco e bolorento, e estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. É interessante que aqui, este povo que se apresentou diante de Josué e diante de todo Israel, se apresentaram de uma forma farsante. Eles aparentaram ser uma coisa, quando na verdade eram outras. Existe muita gente que é assim, não é? Tem pessoas que são pobres, a Bíblia diz, e se passam por ricos. Eles têm algum interesse nisso. Querem ostentar, querem aparentar, ou querem até se envolver com outras pessoas ricas, sendo pobres. Já tem ricos que se passam por pobre, que vivem falando que estão muito apertados e que não têm condição, e andam com carros velhos, mas são ricos. E o que eles pretendem com isso? Também se livrar de muitas pessoas que tentam pedir e pedir. Existem aí os seus motivos. Mas aqui, estes estavam interessados em uma coisa apenas, em salvar as suas vidas. Eles ficaram sabendo do que Deus fez com Jericó, do que Deus fez com Ai. Daí eles pensaram, vamos ser destruídos, seremos os próximos. Vamos salvar a nossa vida, se aliando com eles. Mas para que a gente se alie com os nossos inimigos, nós precisamos também mostrar para eles que não somos quem eles pensam. Porém, se você observar os outros povos, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jabuseus, eles se levantaram contra Israel e disseram, vamos unir forças. Povo sábio, não é? Aqui, esses que resolveram usar de estratagema. Os moradores de Gibeão
resolveram usar de estratégia para não morrer. Eu vou lutar contra o Deus de Israel, nada, fazer aliança com eles, vai morrer todo mundo. Porém, aqueles ficaram iludidos. O que nós aprendemos desta situação aqui é que você não pode confiar na aparência. Nem todo mundo que diz ser alguma coisa, de fato é. Não se pode entregar-se completamente ao que aparenta ser alguma coisa. Paulo e os apóstolos, eles passaram por situação semelhante. Em Gálatas, na sua epístola, capítulo 2, do versículo 4, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, Paulo aqui está reconhecendo que no meio da igreja tinha falsos irmãos. E a intenção desses falsos irmãos era, de fato, aparentar que eram irmãos verdadeiros, mas, de alguma maneira, ir corroendo a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus para fazer com que eles se submetessem a doutrinas e costumes de homens. E o apóstolo Paulo diz, olha, nem por uma hora a gente se submeteu a estes falsos irmãos. E sabe por quê? Para que o evangelho, a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Porque se Paulo se submetesse para agradar, ou porque não queria problema, a igreja também ia se submeter a estes falsos irmãos. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 6. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que os que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então, nós precisamos aprender muito com Deus, com os apóstolos, a ter cuidado com a aparência. Quantas pessoas não seduzem jovens, crianças e adultos também, simplesmente porque se apresentam de uma maneira como se fossem um anjo, abraçam e acolhem. E quantos casamentos não são destruídos por isso? Porque o marido ou a esposa está passando muita pressão em casa, de repente chega uma pessoa com uma voz doce, acolhedora, que se mostra completamente compreensiva, compassiva, e aí você começa a se inclinar para aquela dali. Nossa, eu sinto uma paz tão grande quando eu estou aqui. Já em casa é aquela agonia. Mas cuidado, Satanás, ele se apresenta também como um anjo de luz, para destruir famílias e lares. Jesus Cristo, ele ensinou, ele disse o seguinte, no Evangelho segundo João, capítulo 7, o versículo 24, ele disse, não julgueis segundo a aparência. Cuidado, não sejam precipitados. Aquele dali não parece ninguém. Cuidado, pode ser alguém muito importante para Deus. Aquele dali, nossa, olha para ali, que homem, que mulher tão importante. Pode não valer nada para Deus. O que Jesus Cristo está dizendo, olha, não julguem pela aparência, mas pela reta justiça. Tenha calma, tenha paciência, observe mais um pouco, analise, dê tempo a essa pessoa, para que ela se manifeste de fato quem é, pela sua justiça, pelas suas obras, pelos seus frutos. Julgue com os olhos de Deus, é quando você vai evitar muitos problemas. Você lembra de quando Deus escolheu um ungido da casa de Jessé, resolveu ungir um dos filhos de Jessé? Jessé pensou que era qualquer um dos seus filhos, menos um. O próprio Samuel, profeta de Deus, que foi enviado para ungir um filho de Jessé, também se confundiu e disse, certamente é esse que Deus vai ungir rei sobre Israel. Mas veja só que curioso,
1 Samuel, capítulo 16, do versículo 5. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Isso Samuel reunindo a família de Jessé para ungir rei a um dos filhos de Jessé. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, na sua mente, no seu coração, Samuel disse assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Viu um valente de guerra, forte, de uma aparência bem viçosa, e ele disse, não tem como não ser esse. É a pessoa mais preparada para ser rei em Israel. Agora observe o que o Senhor diz. Disse o Senhor a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Olha só, o que encheu os olhos de Samuel tinha sido rejeitado pelo próprio Deus, porque o Senhor não vê como vê o homem. Deus não vê como você vê as coisas. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então, não é pela tua aparência que vai se manifestar quem você é diante de Deus, mas é pelo teu coração. Muitas vezes você é desprezado, é rejeitado, é humilhado pelos homens, e você às vezes começa a acreditar no que as pessoas dizem. Tu é um burro, tu é uma burra, tu não entende nada, tu nunca vai passar nessa prova, tu nunca vai conseguir isso, e começa a falar coisas que vai diminuindo você, e você vai acreditando. E principalmente quando vem de pessoas importantes para você, um pai, uma mãe, diminuindo um filho, é lógico que o filho vai tender a acreditar nisso. E vai se entregar justamente a essas palavras que o humilham. Mas Deus está dizendo aqui: filho, eu não vejo como o seu pai vê. Eu não vejo como sua mãe vê. Eu não vejo nem como você vê. Eu vejo o coração. Então Deus, Ele conhece o coração de cada um aqui. Sabe o quanto você é fiel, sincero, quer amá-lo, quer servi-lo, e o quanto você é capaz de construir grandes coisas no poder dele. Mas muitas vezes os de fora não acreditam e nem você mesmo acredita. Não julgue apenas o outro, julgue suas ações também, seus sentimentos. Você precisa fazer uma autoanálise de si. O Senhor Jesus Cristo, ele exigiu que o seu povo fizesse juízo, analisasse as coisas. Ele diz assim, olha, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Sabe onde reside a força da tua ansiedade, da tua depressão, do teu estresse? No juízo premeditado, no juízo de aparência. Quando você julga pela aparência, você fica ansioso. O que Jesus Cristo está dizendo aqui era, olha, se você parasse para prestar atenção, como Deus
cuida até daquilo que não tem consciência, que não tem alma, uma planta, você pararia e diria: por que eu estou me preocupando mesmo? Eu não acredito. Como é que Deus cuida das coisas simples da vida com tanto carinho, com tanto esplendor, e eu, que fui resgatado pelo sangue dele, que ele me ama e que ele prometeu que nunca vai me abandonar, por que eu estou aflito? É isso que Cristo está dizendo. Não julgue pelo que você está vendo. Não julgue pelo que está acontecendo à sua volta. Não julgue pelo que é aparente. Julgue pela reta justiça. Deus é justo? Deus te ama? Então, por que a angústia? Por que o estresse? Não julgue pela aparência. Deus, Ele cuida de você com muito cuidado, com muito carinho. Essa é a primeira coisa que eu queria que você atentasse. Não confie na aparência. Nem tudo que está acontecendo, de fato, é o que você pensa. Jó pensou que o que estava acontecendo com ele, diante dos seus olhos e na sua carne, era uma coisa horrível. Depois ele disse: não, eu julguei pela aparência. Isso é maravilhoso demais para mim. É coisa que eu não compreendia. Então ele se alegrou com o que antes murmurava. Não contra Deus, mas contra o que estava acontecendo. E é isso que você precisa fazer, analisar. Isso daqui diz o que a respeito de Deus para mim? Mas muitas vezes as pessoas se esquecem de Deus por conta da dor física. Se esquecem de Deus por conta da dor financeira, da dor afetiva. Mas calma, Deus é muito mais que essas coisas. Se Ele diz que é por você, você tem que descansar. Isso é a verdade, o resto é a aparência. E aí, a segunda coisa que você precisa entender é que antes de julgar pela aparência, você tem que consultar a Deus. Sabe qual foi o erro de Josué e dos israelitas aqui? Do versículo 14 por diante. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Foi aonde eles foram enganados. Eles viram: nossa, realmente, esse povo é de longe, mas era vizinho. Era um povo que Deus tinha dito: destruam, porque é um mal no meio de vocês. Mas eles acreditaram: são povo, receberam as provisões que vieram e não consultaram ao Senhor. Geralmente, quando você quer ganhar, acha que vai ter vantagem, você faz isso. Você não julga. Recentemente, conhecidos meus caíram em um golpe. Falei isso também em Bezerros, porque a igreja precisa ter consciência disso. Não caiam em golpes de celular. Mas por mais que se diga, as pessoas caem. Eu sou fulano e tal. É quem eu amo. E por causa desse apego vai dar tudo. Essa família que aconteceu recentemente, perderam as economias que estavam juntando no banco. E por quê? Porque o do outro lado estava dizendo: olha, você foi contemplado com prêmio de tantos mil reais e tal e tal. E eles fizeram de um jeito tão astuto, que eles conseguiram as informações necessárias para acessar o empréstimo bancário da própria pessoa, mostrou o saldo, que, olha, vai ser depositado na sua conta. A pessoa viu e disse: nossa, é verdade, e começou a dar outros dados. Ele foi e desviou a transferência para a conta dele. E essa pessoa realmente ficou muito mal e tudo. Mas é sempre isso que acontece. A precipitação. Nossa, aí mexeu com suas emoções, mexeu com seus sentimentos. Se você está alegre demais, ou com raiva, ou triste, não decida nada. Não é hora de tomar decisão. Você precisa tomar decisão quando estiver completamente são, calmo, sem estar inflamado por emoções. Alegre demais, você vai fazer promessas que não vai conseguir cumprir. Aceitar tudo. Triste demais, você vai abrir mão de coisas que seriam importantes para você. Então você tem que consultar ao Senhor. Então os israelitas tomaram da provisão e não
pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Agora é tarde. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes das congregações lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Agora é tarde. Você agiu pela emoção, agora não tem mais jeito. Você julgou pela aparência, você se negou consultar ao Senhor, buscar respostas em Deus, saber se isso é aprovado por Deus, pela Escritura ou não. Então, agora é tarde. Nem todos que usam o nome de Deus têm um bom conselho a dar. Você precisa ter cuidado também com isso. Eu vou perguntar ao pastor, vou perguntar ao obreiro, vou perguntar ao evangelista, vou perguntar, porque aí nem todo mundo vai dar um bom conselho. Deus pode permitir ou provar você para saber se você está completamente submetido ao conselho do Senhor, ao conselho dos homens. Veja só, 1 Reis, por exemplo, capítulo 22, do 6 ao 8. Aconteceu uma coisa curiosa aqui. Então, o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar ao Senhor, porém eu o aborreço. Por quê? Era aborrecido do rei. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Pediu para chamar, não é? Micaías. Agora, Acabe, ele estava confiante na palavra daqueles 400 profetas. Eram 400 profetas que declaravam fidelidade a Deus, mas só falavam o que agradavam o rei. E o rei os tratava com capricho, com apreço. Já aquele que falava a verdade foi rejeitado. Veja o que estava acontecendo por trás desses 400 profetas. Então, disse ele, né, Micaías vai e diz: olha, rei, eu vou te revelar o que aconteceu aqui com esses 400 profetas. Vi todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então, o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Porque, na verdade, Micaías estava dizendo: o Senhor vai morrer e Israel vai ficar sem rei. E aí ele ficou bravo. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército dos céus junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então, estavam anjos celestiais de Deus, estavam demônios, tudo perante o Senhor. Então, perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira, o outro dizia de outro. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei
e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Veja, se você não desconfia do homem, você está rejeitando a Deus. Se você não desconfia de mim, do obreiro Sandro, e de qualquer outro homem, do seu pai, de sua mãe, você está rejeitando a Deus. Mas você não pode confiar no seu pastor, no seu obreiro? Pode e deve, mas somente quando eles estiverem amparados pelas Escrituras. Quando eles estiverem dando provas de que o conselho deles vem das Escrituras. Porque eles podem muito bem ser enganados, como esses 400 profetas foram, e falar alguma coisa pensando que é de Deus quando não é. E a única maneira que você tem para saber se é de Deus ou não é consultando nas Sagradas Escrituras. Lembram o que Deus falou através do profeta Jeremias? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, do 5. Maldito é o homem que confia no homem. Mas observe, não é confiar como confiamos aqui, porém amparados na Escritura. É quando você confia no homem e faz do braço desse homem a tua carne mortal, e você aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, eu não preciso nem consultar o Senhor. Já confio demais. Eu já sei que é verdade. Precisa sim. Sempre. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É só o Senhor que é a tua segurança e a tua confiança. Se aqueles a quem você ama estão firmados na Escritura, então confie neles, porque você estará confiando no Senhor, como eles estão confiando. Mas confiar no coração do homem, olha só o que o versículo 9 diz, Jeremias 17 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Qual é o caminho para você? Primeiro, não confie na aparência. Depois, não faça nada sem antes consultar o Senhor. Buscar na palavra, buscar um conselho com seu irmão, mas que esteja fundamentado nas Escrituras. Façam feito os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo amou esses irmãos. Os crentes de Tessalônica recebem elogios maravilhosos, dizendo que esses crentes eram exemplo para todas as igrejas. E Paulo fala de uma forma muito linda deles. Porém, eles só foram superados pelos crentes de Bereia. E por quê? Os crentes de Bereia foram mais nobres que eles. Veja só. Atos 17, do 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas Paulo está admirado com esses irmãos, porque era Paulo pregando, mostrando como é a verdade e tudo, e eles dizendo: será que é mesmo? Será que esse apóstolo está falando a verdade? Aí Paulo diz: olha, esses conseguiram superar em nobreza os crentes de Tessalônica. Agora, a terceira coisa que você precisa saber é que, apesar de você ter cuidado de não julgar com aparência, pela aparência, e de você também consultar ao Senhor todas as vezes, você pode errar também. Você pode falhar na sua consulta ao Senhor. Você pode negligenciar essa consulta, fazer de conta que está consultando. Alguma coisa pode acontecer e tudo pode dar errado. Essa família mesmo, que perdeu essas economias, elas não precisam desesperar. Precisam ficar mal, não. Deus age mesmo nos teus erros.
Ele tem o poder e a promessa de que pega os teus erros e converte em bênçãos. Veja só o que aconteceu, como tudo se desenrolou a partir do erro dos israelitas. Do versículo 19 de Josué 9. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, porque se eles quebram um juramento, aí é Deus que vai contra eles, por causa do juramento que lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganastes? Dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis no nosso meio. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se nos anunciou aos teus servos como certo que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida e por causa de vós o fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo o que parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Todo mundo saiu ganhando. Eles que estavam com medo de morrer, disseram: não, é melhor ser escravo desse povo do que ser morto por esse povo. E o povo de Israel ganhou agora pessoas que estariam auxiliando eles em tarefas difíceis. Deus deu um jeito no problema que o povo de Israel criou. Aí isto lembra, amados irmãos, um ocorrido com o rei Davi. O rei Davi, ele cometeu algumas burradas aí, e Deus tirou o reino dele. O próprio filho de Davi estava perseguindo Davi para matar. Absalão queria matar Davi. E Davi fugiu, deixou o palácio, foi viver escondido pelas cavernas, pelo deserto. Mas aconteceu uma coisa curiosa, e a resposta de Davi tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, que Deus converte os teus erros em bênção. Olha só, 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Então, um benjamita, né, que era da tribo de Saul, do rei Saul, que tinha morrido e tudo mais, ele começou a amaldiçoar Davi, que ia pelo deserto. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda de Davi. Esse Simei, eu acho que não girava bem do juízo, não. Jogando pedra no rei, nos soldados, no povo, sozinho. Está igual àquela filósofa lá, vá lá no Rio de Janeiro, não precisa de fuzil não, joga uma pedra e você resolve o problema. Só sendo. E ele jogava mesmo. Aí observe, amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, acusando injustamente. Davi poupou a vida de Saul várias vezes, salvou a vida dele muitas, cujo reino usurpastes.
o Senhor já te entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Veja, acusações falsas, jogando pedra, terra, azucrinando o juízo de Davi. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Rapidinho eu resolvo esse problema para o senhor. Veja a resposta de Davi. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois, se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria: por que fizestes assim? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais este benjamita, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor pagará com o bem sua maldição deste dia. Veja a consciência do rei Davi. O que Davi está dizendo era o que você deveria dizer. Se o Senhor disse: tenha prejuízo, quem sou eu para dizer não, eu tenho que ter lucro? Se o Senhor disse: adoeça, quem sou eu para dizer não, eu tenho que estar com saúde? Se o Senhor disse: sofra, quem sou eu para dizer não, eu preciso estar sempre bem? É isso que você precisa entender. As maldições ou aparentes, não julgue pela aparência, é apenas aparente maldição, que vem sobre você, no decurso de sua vida, na verdade são bênçãos. Deus vai transformar em bênção essa aparente maldição. Então você tem que estar contente com o Senhor em toda situação. Veja, lembram de José também? Quando os pais de José, Jacó morreu, quando o pai de José morreu, sabe o que foi que os irmãos fizeram? Eles disseram: vamos fazer o seguinte, a gente agora está complicado, porque a gente quase matou o nosso irmão, entregou para o Egito, vendeu como escravo, agora vai ser a hora dele se vingar. Até agora ele não se vingou de nós, porque papai estava vivo, agora papai morreu, acabou com a gente. Vamos lá fazer o seguinte, a gente vai dizer que papai pediu que ele nos perdoasse, não é? Aí eles chegam e dizem assim: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoas a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto eles falavam, porque essas eram as palavras que eles estavam dizendo que Jacó tinha dito, mas não era. Eram eles com medo. Veja a resposta de José. Respondeu-lhe José: não tem mais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Não adianta, irmãos. Ninguém pode intentar contra vocês. Todo mal que vier sobre vocês, Deus vai pegar e transformar em bem. Quando Balaão abrir a boca para amaldiçoar, ele vai abençoar. Não adianta. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para quê? Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros e a vossos filhos. E assim consolou-lhes o coração. Falou-lhes ao coração. Veja, quando você guarda mágoa, rancor, se intriga, fica magoado, ferido, sabe o que na verdade está acontecendo? Você não está acreditando em Deus, que aquilo que você sofreu por causa de fulano é para a sua bênção. Você está desconfiando de Deus, e aí você fica com raiva do outro e guarda rancores e mágoa. O rancor e a mágoa, a intriga, é a prova de que você não crê que Deus era que estava agindo e trabalhando para o teu crescimento e desenvolvimento. Veja só, quando algo de ruim acontecer, ou qualquer coisa fizerem ou disserem com vocês, respondam de imediato: eita, olha para aí, Deus está me abençoando.
ele intentou o mal contra mim, mas eu sei que Deus está me abençoando. E é isso que, na epístola de Paulo aos Romanos, você lê. Capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, eu termino lembrando a vocês: confiem em Deus e não na aparência. Consultem ao Senhor para tudo. E confiem que mesmo que vocês errem, Deus vai reverter esse mal em bênção. Mas procurem acertar por amor a Ele, né? Por amor à palavra dele. Que Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra para o obreiro Sandro.